Eu quero compartilhar nessa breve saudação inicial a famosa passagem do mais famoso, conhecido como o Filho Pródigo, mas que tem também por título o Filho Perdido, o Filho que se perdeu. E eu não vou me alongar lendo todos os versículos, porque vai do versículo 11 até o versículo 32. Então, o meu propósito aqui é só levar uma saudação breve e não me alongar muito. Mas essa passagem vai falar sobre dois irmãos que moravam na casa do pai e viviam na casa do pai. E uma certa feita, o irmão mais novo, ele chega no pai e fala: pai, eu quero a minha parte na herança. E o pai reparte a parte da herança entre ele e o irmão dele. E não passa muito tempo, ele sai de casa. E ele sai de casa, a palavra vai dizer que ele viveu dissolutamente, desregradamente, se desviou, saiu da casa do pai. E, enfim, tentando resumir o máximo possível, ele gasta tudo que tem, e a terra que ele está agora está passando por uma necessidade, uma fome, né? E agora a palavra vai dizer bem claro que a primeira coisa que ele vai sentir nesse momento de necessidade é fome. E aí ele vai lembrar da casa do pai, onde tinha pão, onde tinha mantimento, onde tinha alimento. E a proposta nessa noite não é pão que vai farinha, que vai sal, que vai ovos, mas quem conhece a palavra sabe que o relacionamento do filho com o pai, nós temos fome de palavra. A palavra vai nos dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra vai dizer que ele sente fome e lembra da casa do pai. E agora a palavra vai dizer assim que ele recobra a consciência, ele retoma a lucidez. Ele vê que a vida que ele está tendo, isso me diz uma coisa muito forte, porque quando saímos da casa do pai, nós não perdemos só a presença do pai, nós perdemos a nossa essência, porque ele perdeu a casa do pai, perdeu a presença do pai e se perdeu. E aí a palavra vai dizer que ele recobra a consciência, ele volta a si, e aí ele pensa: vou voltar para a casa do pai, porque lá os trabalhadores do meu pai, os servos do meu pai, têm abundância de pão, e eu aqui mendigo de fome. E ele decora um texto para falar para o pai quando chega. E enfim, a palavra vai dizer que quando ele está chegando na casa do pai, o pai o vê de longe e corre-lhe ao encontro e o abraça, lança-se ao pescoço dele. E isso diz muito para a gente, não só nos diz a respeito do filho, mas nos diz de quem é o pai. Porque muitas das vezes nós olhamos para essa palavra e focamos no filho, porque nós estamos no lugar de filho, né? Então nós pensamos: eu preciso entender a minha necessidade, qual que é o meu lugar na casa do pai. Mas quando nós nos deparamos com uma palavra dessa, que o pai vê o filho chegando e, embora tenha passado o tempo que passou, ele corre ao encontro do filho, lança aos braços do filho, ao pescoço do filho e o recebe com alegria, com amor. Isso nos diz muito do caráter do pai, da misericórdia do pai, da graça do pai. E então o filho diz para o pai: pai, eu pequei. Quem sabe naquele momento, se fosse hoje em dia, eu acho que ele teria cantado junto com o novo cântico: lamento por ter vivido indiferente, lamento por ter me desviado dos teus caminhos, lamento por eu não ver quem o Senhor era, por não reconhecer quem o Senhor era quando eu estava na tua casa. Quem sabe ele cantaria também: tão lindo era cada momento que nós estávamos juntos. E agora ele vai chegar no pai com o seu discurso decorado e vai falar: pai, eu pequei, não sou mais digno de ser chamado de filho, me trata como qualquer um dos seus funcionários, que para mim já vai estar bom.
E aí o pai faz o seguinte, ele chama seus servos e fala: traz uma veste nova, a melhor veste, traz um anel, traz as sandálias, mata o bezerro cevado, porque nós vamos comer e se alegrar com o nosso filho. Porque esse filho que estava perdido foi achado. E o último detalhe que eu queria trazer para a igreja, antes de entregar e seguir os trabalhos, é que a veste nova, ela representa a honra. O filho estava passando por necessidade, fora da casa do pai, e ele chega maltrapilho, descalço, ele chega pensando que não é ninguém, e muitas das vezes acontece isso com a gente. Muitas das vezes nós nos afastamos um pouquinho do pai, e nós, no nosso engano, do nosso coração, a gente pensa que a gente não é merecedor do amor do pai novamente. Então a gente chega no pai com um discurso decorado e fala: pai, sabe, eu pequei, sabe, eu errei, eu sei que aquilo que eu tinha eu perdi. E o pai, com 4 gestos, ele restitui tudo e ele restaura tudo na vida do filho. A primeira é a veste, a melhor veste. A melhor veste vai dizer pra gente que quando o pai nos recebe de volta na casa dele, quando a gente abre os braços do pai, ele já está pronto para nos abraçar, vai dizer que ele está restaurando a honra que a gente achou que a gente tinha perdido. Agora o pai está restaurando novamente em nossas vidas. O anel representa a identidade, porque o filho, o anel do pai, muitas das vezes, naquela época, o anel do pai representava autoridade e representava diante da sociedade quem o pai era. E ao ele mandar entregar um anel para o filho, ele está dizendo: eu estou restaurando em você a identidade. Quem não vai se lembrar, quem conhece um pouco de Bíblia, vai ver que muitas das vezes nós lemos a Bíblia e está escrito Jeremias, filho de Ilquias. Está escrito Jesus, filho de José. Ou seja, sempre quando você conhece alguém, quando você conhecia alguém na cultura hebraica, você conhecia a pessoa de quem ele era filho. E agora o pai, no gesto de dar o anel para o filho, está dizendo para ele assim: eu estou restituindo em você a identidade que você tem. A herança não se perdeu. E para você que volta para a casa do pai, para você que está na casa do pai, o que Deus diz é: esse anel representa que você é filho de Deus. E as sandálias representa a preparação do evangelho. As sandálias representa os escravos andavam descalços na época, e ele chega descalço depois de passar por uma cidade, que estava passando necessidade. Ele vem de encontro ao pai, então ele estava todo maltrapilho e descalço, e o pai pede para trazer uma sandália para ele, para diferenciar ele, porque ele pensava: eu vou voltar, mas se eu for como escravo e como servo, para mim tá bom. Só que o pai não tinha só isso para ele. O pai fala: traz a sandália, porque quem anda livremente anda de sandália, só quem anda descalço são os escravos. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus.